Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar continuidade ao material de Excel, falando hoje um pouco basicamente sobre a estrutura de células, basicamente como que funciona a formatação tanto do conteúdo da célula quanto da caixa total da célula e a criação de tabelas. Bom, pessoal, a partir do momento em que a gente entendeu basicamente como que vai ser cada uma das estruturas de tabelas que a gente vai criar, precisamos entender que cada uma dessas tabelas receberá uma formatação, um padrão específico de formatação. Então, novamente, como temos exemplos em outras ferramentas do pacote Office, podemos trabalhar com a formatação de forma simples, objetiva e direta dentro de uma estrutura que vamos utilizar gráfica. Vamos imaginar, por exemplo, que temos uma tabela onde as informações vão ser separadas em colunas e teremos cabeçalhos, por exemplo. Dentro da guia página inicial, temos no canto esquerdo, no grupo edição, a opção de poder trabalhar com as fontes, por exemplo, cores da fonte, formatos de fonte que serão utilizados, negrito, itálico e sublinhado também, e poderemos também trabalhar a projeção de cores, tanto de fonte quanto de cor de fundo de células. Neste caso, por exemplo, trabalharemos com informações em cima de fórmulas ou até mesmo valores previamente definidos. Vamos entender também como que funciona a questão de separar e divergir um valor previamente digitado de uma função ou uma fórmula. Nesse caso, vamos levar em consideração que toda vez que formos trabalharmos com uma fórmula ou até mesmo um cálculo simples, vamos ter que dar orientações lógicas para o Excel. Ele não consegue compreender basicamente uma informação que a gente vai passar para ele sem que a gente consiga definir para ele que aquilo é uma instrução lógica. Para isso, usaremos sempre o sinal de igual. Vamos imaginar, por exemplo, que temos que fazer um cálculo, por exemplo, de multiplicação. Poderemos usar o exemplo aqui, por exemplo, de uma tabuada. Neste caso, colocamos os valores multiplicadores e os valores que serão multiplicados. Neste caso, depois de concluir a multiplicação, definindo a tabela no caso, criaremos um campo do cálculo. Para isso, colocaremos o sinal de igual, o valor onde tem a célula, que tem um valor que condiz com o valor que vai ser multiplicador, e o valor que será o multiplicado. Neste caso, por exemplo, utilizaremos o sinal de igual, o valor multiplicador, o sinal de vezes, de multiplicação, e o valor a ser multiplicado. Depois que definirmos a tabela com todas as colunas, podemos selecionar a tabela inteira e aplicar bordas, por exemplo. Também podemos trabalhar com cores de fundo e cores nos valores que foram inseridos dentro da tabela. Toda vez que criarmos uma tabela, precisamos entender que é parte essencial a formatação da mesma. Vamos lembrar também que toda vez que a gente trabalha com o Excel, as bordas de todas as células aparecem para a gente de forma clara, pois estamos trabalhando na ferramenta. Porém, toda vez que a gente vai trabalhar com uma impressão de uma tabela, essas linhas acabam não aparecendo. Por isso, é super importante que a gente sempre trabalhe com formatação dentro da tabela, aplicando as bordas, as cores de fundo, ou até mesmo quando estivermos lidando com imagens ou estruturas gráficas, que a gente consiga compreender basicamente o que está sendo aplicado para na hora de definir uma impressão de um documento que a gente saiba aonde começa e aonde termina uma tabela. Isso facilita, por exemplo, que a gente compreenda a estrutura da tabela, facilitando também o entendimento para outras pessoas que basicamente conseguem entender a proposta da criação do nosso arquivo em cima da edição que foi previamente colocada. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.